Olá, eu sou Carolina Bello, do Viajar Correndo, e o tema do vídeo de hoje é exercícios hipopressivos para corredores. Quer saber mais? Vamos ter uma super convidada, então fica comigo depois da vinheta, que você vai saber quem é e vai aprender muita coisa sobre os exercícios hipopressivos e a corrida. Então, te espero depois da vinheta. Bom, por que falar sobre exercícios hipopressivos e corrida? Eu recebi um tempo atrás aí uma pergunta no vídeo, que eu estava postando sempre sobre LPF e tudo mais, quando eu estava fazendo treinamento para o desafio da Cidade Maravilhosa, né, o desafio da Maratona do Rio, e uma pessoa fez a seguinte pergunta, vou até pegar aqui, ó, para não errar. Moça, em que isso ajuda? Só fica contraindo o ar internamente? Bom, não é bem só isso. E quem vai trazer a resposta para a gente é a Jaque Papai. Seja muito bem-vinda, Jaque. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Eu já conheço a Jaque desde outubro de 2022, que eu faço aula com ela de LPF. E a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, LPF, hipopressivo, o que é isso, tal, tal, tal. Então, seja bem-vinda, Jaque. Apresente-se aqui para a galera do Viajar Correndo. Olá, muito obrigada. Ó, vou me sentir bem confortável. Oi, pessoal, tudo bem do Viajar Correndo? Eu sei que a gente vai alcançar um público enorme aí, mas se é para vocês, então, muito prazer. Eu sou a Jaque Papais, sou formada em Educação Física, né? Há 13 anos. Não parece, né? Uma pessoa novinha, carinha de bebê, mas há 13 anos e no decorrer desse tempo, né, fiz a minha pós de biomecânica, cinesiologia e treinamento físico também, e fui me especializando em outras áreas. E uma delas foi no LPF, né? Agora, o que me levou a conhecer, assim, né, o LPF? Eu conheci através de uma fisioterapeuta, a Fernanda, ela me apresentou, porque eu estava tendo uma recorrência assim de dores lombares, né? Eu já fazia treinamento funcional, já praticava na época também musculação, hoje ainda faço, mas na época assim eu tava treinando normal, né? Mas tinha essa dorzinha que me incomodava. Aí eu fui no médico, descobri uma um bico de papagaio, né? Que eu tenho um bico de papagaio, um bivê, tem dois, né? Para fazer conjunto, tem dois. Mas eu tava com descobri uma protusão na L4 L5. E aí eu fui correr atrás, ela me apresentou e eu fui fazer. Falei, já que promete, né, um dos benefícios é a melhora da região lombar, aí eu fui ver o que era. Quando eu fui, eu falei, nossa, tudo isso, até eu fiquei, são muitos benefícios. Assustada, impressionada com os benefícios. Aí que eu fui aprendendo mais sobre, né? E desde então, desde 2018, quando eu fiz o curso, 2018, 17 para 18 que eu fiz o curso, né? São 3 níveis, então eu fiz os 3 níveis. E depois tem algumas outras especializações com os acessórios, né? Vem bola, mas também, como eu tenho um pouco de biomecânica também, acabei desenvolvendo alguns exercícios, né? Sem perder a ativação correta, sem perder a magia do método, né? Uhum. E aí eu fui desenvolvendo, dando as aulas e vi o pessoal tendo resultado, né? Diminuição de circunferência aqui, outra ali, a diástase também, algumas pessoas tendo relatos, né, que ela estava se fechando. Aí, quando você veio e falou sobre a corrida, que você sentiu o benefício, eu falei, então era só o que faltava, assim, a cerejinha do bolo, né? Porque são pessoas diferentes, né, que a Sim. gente acaba trabalhando, outras que só querem mesmo o benefício da estética, nada contra, o método está aí para isso, né? Mas, assim, foi muito interessante. Eu fui por conta da dor e voltei pelo amor. Isso, muito interessante mesmo, né? E acabou que você mesma teve a experiência de usar em você e aí depois começar a ver os benefícios nos seus alunos, nos seus clientes e tudo mais. Então, assim, para a gente começar, já que falou aí do LPF, né?
a gente tem o tema é o hipopressivo, porque pelo que eu entendi, assim, eu fui estudar também e tal, o hipopressivo é uma parada mais geralzão e o LPF seria uma parte desse hipopressivo, né? Porque é low pressure fitness. Então, assim, o que que seriam esses exercícios hipopressivos no geralzão, Jaque? Então, existe uma diferença entre o método do LPF e o hipopressivo. A diferença, assim, é mínima, né? O que difere? É que no hipopressivo, eles trabalham muito com a cadeia fechada, sabe? Uma cadeia mais encurtada, eu vou dizer assim, né? Então, no LPF, a gente abre, a gente trabalha o prolongamento das cadeias. No Uhum, hipopressivo, ele fecha. Então, ele fica em uma postura mais arqueada, ele fecha aqui a região da torácica, comprimindo um pouquinho mais a região do diafragma, mas também há um vácuo. Então, no LPF, a gente trabalha com as cadeias um pouco mais abertas, o que melhora, né, como é que eu posso falar? Melhora a região diafragmática, né, através da aspiração, que é o vácuo. Então, assim, é uma linha bem tênue, enquanto no hipopressivo é fechado, vamos dizer assim, no LPF é um pouco mais aberto. E entendi. traz também a correção postural. Então, Uhum. assim, vou treinar hipopressivo. Se você buscar as imagens na internet, você vai ver, hipopressivo, o pessoal tá bem mais assim, ó. Tá bem Ah, mais tá. fechado. Uhum. Depois a galera dá um Google aí, você vai ver que tá mais fechado. E o LPF, ele tá bem mais aberto em relação às posturas. Então, assim, eu vejo um benefício maior de fazer o LPF, não estou defendendo a causa, né, a marca, só estou defendendo a metodologia, o hipopressivo, né? Ambas têm o vácuo. Em Uhum. ambas, o vácuo não é o principal, o vácuo é só 20% da técnica, né? Todos os outros 80%, né, é a postura correta, é a respiração, que é muito importante. Então, assim, é muito tênue a linha, assim, as Entendi. preparações dos dois ficam muito. Só quem faz, né, assim, percebe. Você falou que você já fez, né, o hipopressivo em uma outra aula, Sim. e não foi comigo, aquela lá atrás. Não, não, não. Eu era uma pessoa muito dividida, assim, não vou nem falar a palavra, eu vou para todos os lados, entendeu? Tem horário disponível? Vamos fazer. Agora eu já estou mais restrita e mais focada aqui com a Jaque, viu? Olha, vai. Não, mas deu para entender, então, a diferença pequena é só em relação à postura. Né? Então, no LPF a gente trabalha posturas mais neutras, precisa da Uhum. pelve sempre neutra, né? Até mesmo quando a gente faz no chão, fala, deixa a pelve mais neutra, Sim, para abrir mais a postura. É só essa a diferença. entendi, entendi. E aí, quais seriam, então, puxando agora para o lado da corrida em si, os benefícios dos exercícios de hipopressivo, de LPF, para os corredores? O que que você poderia falar para a gente trazer aqui para a galera? Em relação aos benefícios para os corredores, tem vários. Primeiro, melhora ele tem um aumento na hemoglobina no nosso sangue. Então, Uhum. isso acaba melhorando a captação de oxigênio para o nosso sangue e vai para o nosso músculo. Porém, também, conforme a gente vai respirando, né, conforme a gente vai trabalhando a região do diafragma, então é como eu sempre falo para os meus alunos, se você tem a capacidade, né, se você não é fumante, acredito que aqui a gente está falando para pessoa saudável. Normalmente, assim, tem as exceções, mas normalmente a galera não fuma. Então, fumar também vai parar, né? Então, normalmente a gente tem 100% da capacidade através dos pulmões, né? Conforme a gente vai trabalhando a respiração, o pulmão é um músculo, um órgão, perdão, que ele também tem ele trabalha uma expansão. Então, quanto Uma mais elasticidade, né? você inspira e solta o ar, mais ele vai aumentando o seu volume e a sua capacidade de captação de oxigênio. Sim. Isso aí, beleza. Então, nós temos aqui a região do diafragma, né? Que ele é pouco desenvolvido, ele é pouco alongado, ele é pouco lembrado pelas pessoas. Independente, ele está aqui. Então, o que acontece? Se a gente não tem essa, como é que eu posso dizer? Se a gente está trabalhando aqui a região do diafragma, se a gente não trabalha, perdão, a região do diafragma, ele acaba descendo, ele empurra os órgãos vitais para baixo. Empurrando os órgãos, né, para baixo, aumenta a pressão intraabdominal.
aqui na região do nosso core, aumentando essa pressão também para nós mulheres, né? Eu sei que tem homens ouvindo, mas para as mulheres, ainda mais a região do nosso assoalho pélvico, né? Então, ele acaba sendo sobrecarregado. Então, quando a gente passa a trabalhar e soltar, né, trabalhar a face do nosso diafragma, soltando ele, a gente aumenta a capacidade dele de captação de oxigênio, porque ele é tanto um músculo, né, um órgão postural, né, ele ajuda a manter aqui a postura do nosso corpo, quanto o respiratório. Então, se normalmente você tem 100%, eu te dou a dica que você vai ter 110% com toda certeza, Uhum. porque vai aumentar a sua captação de ar. Então, assim, é um benefício para os corredores único, né? Única. Também tem aquelas mulheres, né, que já tiveram filhos e pode ter aquelas, mesmo correndo, pode ter Tipo um vazamento. aqueles escapes de Sim. Uhum. né? Até mesmo quando pula a corda, porque querendo ou não, quando você corre, há um impacto, né, no chão. Então, nossos órgãos vai bum, bum, eles Sim. trabalham também. Então, Sim. quando a gente trabalha o diafragma e a região aqui do nosso core, então a gente ganha um tônus muscular, que é diferente de você ficar fazendo um fortalecimento abdominal. Isso daqui Uhum. fortalece os músculos mais superficiais, que é o reto do abdômen e o oblíquo externo. Agora nós temos o oblíquo interno e mais profundo ainda o nosso transverso do abdômen. Então, quando a gente passa a abrir a nossa postura, né, o nosso diafragma ele ganha, ele fica na sua posição original, né, a posição para a qual ele foi criado, né? Ele está Sim. posicionado aqui, ele tem um sentido. E ele ficando posicionado, a gente consegue melhorar a nossa postura, a gente traz uma correção postural, o que melhora também a postura para a corrida, que ninguém corre assim, né? Ninguém Sim. corre com a postura fechada, a gente corre com uma postura mais aberta, então melhora também a mecânica do movimento para os corredores. Né? Excelente. Então, assim, você é a principal pessoa que pode falar o que você sentiu quando você começou, né, a fazer o LPF até hoje, né? Desde setembro Sim. do ano passado até hoje. Então, cortando, né, já me intrometendo aqui na conversa e tal, o que que acontece? Eu comecei com a Jaque em outubro, eu já tinha feito algumas aulas antes, mas assim, nada consistente de toda semana, e aí com ela eu faço semanalmente, uma vez por semana. Às vezes até fazia duas, né, agora a gente vai, infelizmente, ficar uma vez por semana, mas enfim, como é que a galera gosta de falar? Deixa abaixo, ninguém precisa saber, né? Enfim, então eu vou fazer agora uma vez por semana com ela, mas isso a gente vai falar também já já sobre a questão de quantidade de dias e etc. Mas assim, com ela pessoalmente uma vez por semana. E aí, mas eu já fiz duas e tal. E aí o que que acontece? De outubro até março eu decidi fazer algumas provas e fazendo sempre praticando e tudo mais. Na prova que eu fiz em março, que foi uma prova de trilha, ou seja, uma prova mais pesada, uma prova que já tinha feito na época da pandemia, que teve uma edição dessa prova, eu fiz 7 km nessa edição e cheguei cansada, e cheguei destruída, e cheguei muito, né, ruinzinha mesmo. E nessa prova que eu fiz em março deste ano, de 2023, assim, foi uma experiência que depois, quando eu acabei a prova, eu falei, cara, preciso falar com o Jaque, porque foi, assim, sensacional. Você conseguir perceber a diferença de quando você começou para quando você tá. Eu terminei a prova, né? Foi uma prova de 18 quilômetros, a galera que conhece foi a WTR, Praias Selvagens aqui, que a gente corre lá para Grumari, sobe Pedra da Tartaruga e tal, tal, tal. Eu, assim, demorei para terminar a prova porque eu estava ajudando uma pessoa que estava lesionada, que se machucou na prova, e por isso que eu demorei. Se você for procurar meu resultado, você vai ver lá que tá 4 horas e tal, tal, tal. Mas por conta disso, porque assim, no meio do caminho a pessoa passou mal, e aí, por uma questão de, pô, não vou abandonar ela aqui, vamos seguir com ela, e aí acabei andando mais do que tudo. Mas quando a pessoa ficou na cidade, né? Quando a gente voltou saiu do mato e voltou para a cidade, para a civilização, e ela foi pegar o Uber para voltar para o final da corrida lá para desistir e tudo mais, eu voltei a correr
naturalmente, e ó, eu fiquei um tempasso andando na trilha e tudo mais. Eu voltei a correr, peguei uma subida gigantesca, ainda ele falou comigo, ele falou assim: olha, vai, porque você vai pegar uma subida gigantesca, você vai ver que é bizarra, não sei o que, tal, tal, tal. Falei, não, eu vou contigo, não sei o que, não sei o que. Depois, quando eu peguei a subida, eu falei, realmente, ele tinha razão, a subida era bizarra. Subi, corri depois mais um pedaço de trilha, terminou a prova. Eu fiquei muito bem. Eu percebi que a minha capacidade respiratória estava sensacional. Eu tinha costume de terminar a prova de trilha com dor na costela, né, nos músculos intercostais. Eu sentia dificuldade depois para ficar respirando e tal, tal, tal. Perfeito, assim, não tive nada, não senti nada. Isso foi em março. Em abril, eu fiz uma outra prova de trilha que foram 20 e poucos quilômetros também, e terminei, e só não terminei 100% porque machuquei meu tornozelo, mas em questão de respiração, de questão de abdômen, de força e tudo mais, sensacional. E essa questão de escape de urina, mesmo eu não tendo filho, várias vezes já tive isso, assim, de você estar apertada e às vezes o bater da corrida você acaba tendo, e eu percebi que depois que eu comecei a fazer LPF, eu nunca mais tive esses dramas de escape de urina. Então, assim, sensacional, eu achei realmente sensacional. Então, acho que também, posso estar falando besteira, pode não ser, mas também acho que há um fortalecimento desses músculos aqui intercostais pela questão das posturas, do puxa o serrátil, não sei o que é do serrátil. Então, o serrátil está sempre ativado, então o serrátil está lá firme e forte. Então, acho que tudo isso, né? E claro, o corpo ele está interrelacionado, né? Assim, um músculo, quando ele está com um problema, ele vai afetar o outro também, e o seu corpo vai ficar capenga, você vai ter várias coisas. Então, assim, acho que quando você vai se arrumando, se organizando, as coisas vão fluindo. Então, eu tive realmente muitos benefícios com LPF, com hipopressivo e tudo mais. Então, assim, acho que no meu caso foi super válido. Então, por isso que eu vi e eu achei que foi assim interessante a gente trazer esse assunto, porque pode ajudar outros corredores, até você mesmo, né, que você falou com dor das costas. Eu nunca tive problema de sentir dores mortais na lombar. Dói porque a gente vai envelhecendo, senta tudo torto e tudo mais. Nunca tive nenhum problema específico, digamos assim. Mas para quem tem, ó, já é uma forma também de tentar buscar aí a cura através desses exercícios. Então, no meu caso, funcionou assim. E tem o lance, né, que a galera sempre, às vezes, pode buscar pelo interesse da barriga negativa, né? Que o povo vende muito isso, assim, né? O exercício da barriga negativa, porque a barriga vai ficar para dentro. E não só necessariamente a barriga vai ficar para dentro, mas você vai ter outros benefícios também. Então, tem isso. Agora, sim, a gente falou de vários benefícios. Existe algum tipo de contraindicação do exercício? Assim, tem pessoas que não podem fazer, sei lá, quem tem pressão alta, alguma coisa do gênero? Não, a única pessoa, né, que não pode fazer são as grávidas, mas elas não podem fazer as gestantes, né? Elas não podem fazer o vácuo abdominal. Isso não pode ser feito, né? Mas elas podem sim trabalhar, né, a postura, porque como você falou, né? Ah, o serrátil, pega um pé de serrátil. Meu, o serrátil é muito importante. Foi ele o responsável. Foi uma parcela dele, uma parcela minha, uma parcela sua. Mas a ativação dele é o que, quando ele está contraindo, ele ativa o transverso do abdômen. O transverso do abdômen que é responsável de trazer essa tonificação, empurrando os órgãos para trás, né? Vou dizer assim, né? Posicionando os órgãos na posição natural deles e trazendo essa tonicidade para o nosso tórax lombar, né? Uhum. Que acaba sendo aquela famosa, imagina uma cinta, sabe aquela cinta que o médico sempre, usa a cinta que vai melhorar a sua postura, usa a cinta que vai melhorar. Imagina, ele não tem ação nenhuma, ele só te pressiona, eu não gosto, ele só te pressiona. Agora, quando você passa a ativar, né, igual você falou, de um modo consciente, o serrate, aí você sabe que está tendo ação no transverso do abdômen, que ativa Uhum. também o nosso pélvico, e está tonificando, né, os órgãos, a musculatura, perdão, é por isso que você mesmo estando em um estado basal, no seu descanso, você consegue manter o abdômen contraído sem fazer aquela força. Nossa, deixa eu contrair aqui. Uhum. Ele fica de forma natural. Então, assim, a única contraindicação mesmo em relação ao vácuo abdominal. Grávidas, né, gestante não pode fazer.
somente as posturas, inspirando bem. Aham. Isso é maravilhoso, né? Porque até mesmo o método ele foi pensado pela Tamara Rial, né? Aqui a Tamara Rial, a doutora Tamara Rial e o doutor Pete Pinache, Pete, ou ele que me perdoe agora. Vamos colocar o nome dele aqui, porque pelo visto o nome é meio doido. Então, Ele é lá da Espanha, o método veio de lá, né? Então, a ideia inicial deles era pensando no pós, nas puérperas, né? Nas mulheres que já tiveram filhos, porque fica a diástase. isso que eu ia falar, por isso que o pessoal faz muito por conta da diástase, né? Sim, sim. Mas tem aquela coisa, né? A diástase ela é tanto fisiológica quanto patológica. A Uhum. patológica é até para quem já teve excesso de peso, né? Já um grau 1 de obesidade, 2, acaba rompendo a musculatura do core, né? Onde há esse afastamento da linha alba. Aham. Então, as mulheres, normalmente é 4 centímetros, tanto a diástase na parte supra do abdômen, quanto na parte inferior. Na parte Infra. inferior é um pouquinho mais chato, né, para fechar. Mas o método, ele fala que pode ser que a mulher consiga fechar de 6 a 2 anos, mais ou menos. É isso que fala, que é todo um trabalho, né, para poder fechar. Né? Não é assim, pronto, vou fechar. Ah, fiz uma vez, nossa, já tô sensacional aqui, linda e maravilhosa. Uhum. Nossa, né, de resultado, tipo, igual fast food, né? Sim. Fazer e ter o resultado. Não é. Ainda mais Uhum. para o corpo, né? Uma criança ficou ali durante 9 meses, então tem aquela distensão. Então, para o nosso Sim. corpo voltar, é mais complicado. Não que os homens não tenham benefícios, os homens têm, ainda mais para quem gosta de andar de bicicleta por muito tempo, os homens, né? Pelo fato de ficar muito tempo sentado, então acaba pressionando um pouquinho a próstata. E a próstata Entendi. tem um nervozinho que se chama nervo do pudendo. Então, acaba pressionando. E conforme os homens vão fazendo também, esse nervinho, ele. Não esse nervinho, mas acaba melhorando. Melhorando. A tonicidade da região, alguma coisa. Que é um sono, é mais difícil de falar, né? Mas é como se não ficasse mais apertado, assim, Entendi. não sabe explicar melhor. Mas é como não dói, não tem aquela dorzinha pelo fato de ficar muito tempo sentado. Entendi. Tem a pressão, ainda mais o movimento, acaba pressionando, né? Acaba tendo um pouquinho de fricção. Então, eu li já em artigos, eu não tenho nenhum homem fazendo, infelizmente, eu queria ter um homem para poder. Ih, gente, pelo amor de Deus, vamos providenciar isso daí. Eu preciso comprovar isso daí. Então, eu li em artigos falando sobre isso, né? Falando sobre essa dorzinha que deixa de acontecer quando o homem fica muito tempo sentado. Né? Entendi. Mas em relação aos benefícios, o fechamento da diástase, melhora a constipação, quem é constipada, hein? Ajuda a trabalhar melhor. Porque mexe, né? Sim, a gente trabalha bastante, através até do relaxamento do intestino, né? Incontinência urinária, aumenta a capacidade cardiopulmonar, que é isso que os corredores vêm buscar, né? Esse aumento de capacidade Sim. do pulmão, juntamente com o diafragma. E tem eles benefícios. E quem quer, né? Igual você falou, né? Trazer a diminuição da circunferência abdominal, sim, acontece. Se você fizer certinho, em até 3 meses, 12 semanas, vamos dizer, 2 meses e 4 semanas, 2 semanas, você consegue ter um resultado. É lógico que depende não só de mim, né? Claro. Da pessoa fazer. Também a pessoa tem que cuidar da alimentação, fazer todas as outras coisas atreladas, né? Porque não é um milagre da natureza. Se fosse assim um pozinho do milagre, assim, né? Seria ótimo, mas não. Mas é comprovado mesmo. Se a pessoa fizer, ela tem sim a diminuição da circunferência abdominal. Por isso que se chama, né, barriga negativa. Uhum. É o que vende no mercado. As pessoas vêm pela estética, mas elas nem imaginam o que tem por trás apenas da estética, né? Tem muitas coisas, muitas coisas. Não, outros benefícios aí vão surgindo com certeza.
Bom, a gente falou então de vários benefícios aí do LPF, do hipopressivo, e aí eu vou perguntar então para a Jaque, né? Como que a gente pode fazer para incorporar os exercícios hipopressivos aí na nossa rotina, né? Quantas vezes por semana tem que ser feito? Quanto tempo dura uma sessão? A gente fica o quê? 5 horas na mesma posição e tudo mais. Como é que funciona isso, Jaque? Conta pra gente. Então, você falou o mais difícil, 5 horas, olha só, não são 5 horas, mas muito mais fácil do que a Carol falou. Ó, o método ele preconiza uma vez na semana com uma pessoa, né? Então, se você fizer aula comigo uma vez na semana, você consegue sim ter o resultado, porque você precisa ter os comandos verbais, né? Para você gerar, ter essa consciência corporal. Né? É fácil. Eu sei que tem muitos vídeos na internet falando sobre o LPF e eu já peguei várias pessoas tentando fazer, né? Tentaram fazer ali, mas quando foi fazer uma aula, mesmo que for online, a pessoa falou: Nossa, é muito mais difícil do que eu vi. Então, assim, Uhum. é necessário ter os comandos, nada te impede de pesquisar na internet. Você vai encontrar muitos vídeos por aí. Sim. E você deve fazer 5 vezes na semana, pelo menos. Como? 5 minutos no seu dia. Eu sei que é difícil, às vezes, incorporar um novo hábito à rotina, né? Porque o nosso corpo, o nosso cérebro, né? Ele precisa de pelo menos 66 dias para adquirir esse novo hábito positivo, né? Então, para isso, você precisa colocando novos para você. Vamos dizer assim, nossa, eu fiz o LPF hoje. Pega uma recompensazinha. Ela não vai ficar pegando chocolate toda hora. Vai buscar outra recompensa. Vai busca para recompensa, mas para você ter como hábito, é necessário o seu cérebro entender que aquilo é benéfico. Uhum. Então, 5 minutos por dia, isso para iniciante. Quem for intermediário ou já um avançado, pode sim aumentar o tempo, tá? Mas com 5 minutos, é o que você faz, né, Carol? 5 minutos por dia, você já conseguiu ter o resultado. Se fizesse 15 minutos, então a pessoa ia voar, mas Enfim, deixa quieto. ia ficar, nossa, a soberba ia ficar. Uau! Então, voltando, ó, são 5 minutos por dia, claro, salvando o final de semana, que às vezes acaba sendo corrido, mas eu sigo a regra 80-20, 80% da semana, pelo menos praticado, para uns 20% de descanso. Se você fizer Uhum. isso, você tem os benefícios. E 5 minutinhos por dia, não pode fazer após refeições pesadas, né? Após o almoço, não, espera pelo menos 1 hora e meia, 2 horas, para você poder fazer a digestão. Senão você vai sentir que está pesado, que não vai, é difícil, tá? É chato, não, já testei, não adianta. Não. Eu também já testei e é péssimo, assim. Tava com muita fome, falei, vou fazer um lanche, vai dar tudo certo. Não, não dá tudo certo, você não consegue render, você fica com aquele negócio te incomodando na hora de puxar o vácuo também, às vezes pode ficar ruim. Então, é melhor dar o tempo aí de espera para poder fazer o exercício. Espera, faz a digestão tranquilo, após a janta também, espera. Não tem um horário específico, por isso que é fácil de incorporar o método dentro da sua rotina. Não tem um horário, você pode acordar em jejum mesmo fazer, não tem problema nenhum. Uhum. Você, pelo menos, ter a consciência e lembrar das coordenadas, né? Manter a postura aberta, o crescimento axial, né? Lembrar de quantas respirações precisa fazer antes de fazer o vácuo. Tem todo o detalhamento da postura que, infelizmente, não dá tempo de eu Sim. passar aqui. Né? Senão eu Não, passaria tudo. É uma aula. mas, assim, eu acho que com esse que a gente já conversou aqui, já deu para, ó, acender a luzinha aí da galera dos corredores, que isso é importante, isso faz a diferença. Se você já teve, por exemplo, a experiência de participar de uma aula de LPF, de fazer uma aula de LPF, de hipopressivo, o que quer que seja, deixa aqui nos comentários também o seu depoimento, que isso vai ser bem legal, vai ajudar mais um depoimento para a Jaque aqui, para ela ver que eu consegui, outros também conseguiram lá nas suas práticas e tudo mais. Então, assim, já deu para a gente ter realmente uma noção da importância. E, claro, né, para a gente não ficar aqui
mais e mais e mais e mais, eu acho que você poderia fazer uma aula com a Jaque. Então, Jaque, passa aí pra gente seus contatos, como que a gente pode encontrar você na rede social, como é que funciona tudo isso, suas aulas também, como funciona, você tem algum grupo? Eu faço com a Jaque pelo Gympass, mas vai que ela tem uma consultoria, alguma coisa. Então, Jaque, fala pra gente aí um pouco sobre isso e depois a gente finaliza aqui nossa conversa. Já finalizar? Nossa, tava tão bom. Foi rápido, assim, a gente, quer dizer, foi, não, está demorando, mas assim, a gente nem percebeu, o tempo tá passando e foi, fluindo, viu? Então, as aulas eu gosto sempre de começar com um exercício que vai trabalhar a respiração, né? Já para ir, entre aspas, tá? Aquecendo. Uhum, Então começa a respirar do nada, ela tem tontura. Então essa tontura é ruim, né? Então a gente começa trabalhando o diafragma através da respiração. Depois eu gosto sempre de tirar uma média, né? A gente faz uns 3 vácuos segurando o máximo de tempo possível para tirar uma média para a aula. E durante a aula, são 30 minutos só de aula, parece que passa voando, sim. mas é meio cansativo. Quem não sua fazendo LPF não sei. Só lembrando, a LPF, ele não é nenhum método emagrecedor, tá? Você não vai Uhum. emagrecer, ele não vai queimar a gordura. O máximo que você vai gastar de calorias é o quê? São umas 50 calorias que você está respirando. Mas não vai achar que você vai, nossa, não, pinguei, tô suando. Não, porque são posturas mais estáticas. Uhum. Tem um movimento, sim, mas acaba sendo um pouquinho mais estático até a pessoa criar uma consciência corporal. Criar é modo de falar, né? Até a pessoa ter a consciência corporal Sim. para poder já fazer outros movimentos a mais, né? E eu gosto de utilizar acessórios também, sei lá, bola, parede, o que você tiver na sua Elástico. elástico, mini band, teraband, bola de pilates, qualquer coisa que você tiver, caderno, livro, você tem algum livro assim? Tá valendo. Tá valendo, dá para usar. E assim, eu gosto sempre de dar estímulos diferentes. Então, nunca é uma aula igual a outra. Acaba Uhum. sendo posturas diferentes, justamente porque vai ter postura que você vai ter mais dificuldade, outros você vai ter mais facilidade. Então, é necessário colocar um equilíbrio, né? Não adianta só fazer o fácil, também não adianta só fazer o difícil. Então, é bom dar estímulos diferentes para gerar uma força diferente, né? O cérebro gosta de estímulos Sim. diferentes. Isso é importante. Então, assim, você pode me encontrar no arroba jaquepapais, underline personal trainer no Instagram. Vou colocar na descrição do vídeo, vou colocar na descrição do podcast. Lá também tem o direcionamento já para o meu WhatsApp, se você quiser mais informações precisas. A gente pode depois, mais para frente, montar assim uma aula, por que não, em grupo, né? Ou assim, online mesmo, eu me coloco à disposição para a gente ir fazendo uma aula, até mesmo se as pessoas ficarem curiosas e querem saber o que é, né? Mais sobre a parte prática do LPF, porque aqui foi a parte Teórica. bastante, né? Mas tem a parte prática também. A gente pode fazer sem problema nenhum. Gostei da ideia, viu, gente? Ó, super show. E, ó, eu me disponho, não tem problema, eu gosto. Pior que eu gosto, né? Então, assim, tempo ganha, é tempo de qualidade. Também estou iniciando um blog, tem um blog que se chama Gente Chique. Que máximo, eu não sabia disso. Eu deixo, depois a gente deixa na descrição também. Sim, vou colocar tudo aqui na descrição do vídeo. .com. Aí a gente eu tô colocando lá alguns artigos legais, né, sobre saúde mental, sobre treinamentos físicos. Tá começando, mas tá decolando, tá indo. Sensacional! Né? Então pode me encontrar por lá, também vai aparecer minha fotinha, essa jovem pessoa, essa jovem senhora já. Então é fácil, é só procurar Jaque Papais, arroba Jaque Papais, underline personal trainer. No Facebook também, tá como Jaque Papais, o pessoal, e o profissional também procura com personal trainer que vai aparecer. Show, excelente. Então, ó, muito bom. Foi um bate-papo bem tranquilo, bem na paz, né? Se por um acaso, claro, se você gostou desse vídeo, não deixe de colocar o seu like, isso é muito importante. Olha as coisas aqui.
descrição do vídeo. E é isso então. Então, ó, Jaque, muito obrigada por sua participação. Muito, muito, muito obrigada. Tenho certeza que o pessoal adorou tudo aquilo que você falou aqui pra gente. Eu que agradeço, principalmente pelo seu convite, né? Agradeço aí a atenção das pessoas também, espero que possa ter agregado e até despertado um pouquinho de curiosidade, assim, né? Para conhecer o método, quem sabe, né? Muito obrigada mesmo, que eu possa ter contribuído e transbordado um pouquinho mais na vida de vocês. Com certeza, tenho plena consciência disso e claro, novamente, quem ficou interessado, olha aqui na descrição do vídeo e entre em contato com a Jaque, que eu tenho certeza que você vai adorar a experiência. Então é isso, um super beijo e até a próxima! Até, tchau!